multiculturalismo. Isso não é um slogan, isso não é uma propaganda vazia, uma moda, uma palavra fácil, não é não. A questão do multiculturalismo é realmente uma inflexão nas políticas públicas, no sentido de que elas sejam capazes de tratar os diferentes como diferentes e não como iguais. Quando a diferença produz preconceito, discriminação, nós temos que encontrar uma forma de transformar a diferença em fonte de riqueza, em fonte de mais conhecimento da realidade. Esse é um dos grandes desafios colocados hoje para as políticas públicas em contextos de conflitos multi- ou interculturais. Porque nenhuma política que seja dominada por uma cultura tem condição naturalmente de valorizar, aceitar indivíduos ligados a culturas diferentes daquela cultura hegemônica, da cultura branca, da cultura cristã, da cultura ocidental, da cultura ligada ao mundo do trabalho, por exemplo, ou ao mundo do consumo. Então, indivíduos que não fazem parte dessa cultura são vistos como sendo pessoas atrasadas, pessoas bárbaras, pessoas destituídas realmente de civilização. Isso é muito mais sério em países que são multiculturais e onde os conflitos são muito grandes, como é o caso dos Estados Unidos. A Europa também tem passado realmente por essa situação por conta dos imigrantes. O caso do Brasil é diferente, porque o Brasil já é um país, por formação, multicultural. Então, aqui é mais fácil elaborar uma política pública que seja suficientemente plástica, ampla, compreensiva, para aceitar a diferença como fonte de enriquecimento, não como fonte de preconceito, de discriminação e de exclusão. No caso do Brasil, eu acho que nós teríamos tudo para elaborar uma política pública nas escolas, na sociedade, nos meios de comunicação de massas, no sentido de fazer da diferença realmente uma fonte de riqueza, e não uma fonte de discriminação. Porque nós não temos esses conflitos interétnicos, interculturais, como há de fato em outros países. O Brasil, apesar de se dizer que é um país católico, um país cristão, não pode dizer que haja uma matriz cultural hegemônica que seja mais aceita do que as outras matrizes culturais. Nós convivemos relativamente bem com essa miscigenação, essa hibridização, né? E não nos causa nenhum problema. Nenhum problema. Aliás, o Brasil é apresentado no mundo como talvez um laboratório bem sucedido de políticas multiculturais. Em relação aos países nórdicos, os países puritanos, e os países do norte, por exemplo, se acha que o Brasil tem uma fórmula, eu não sei se é a feijoada, que houve um antropólogo que já procurou escrever uma dialética da feijoada. Isso é coisa interessantíssima. Um antropólogo escreveu um livro chamado A Dialética da Feijoada. E dizia o seguinte: quer conhecer o Brasil? Procure saborear uma feijoada. Se for separar cada um dos ingredientes dessa feijoada, ninguém come. Ninguém come. Tem até nojo, asco. Agora, juntando isso num caldeirão, com um molho bem apimentado, bem temperado, não tem ninguém resista. Realmente é o cheiro da feijoada. E aí ninguém pode realmente fazer nenhum tipo de discriminação. Quem é que vai enxergar o que é o quê? Quem é que vai separar o que do que? Não, o que pode ocorrer é que vai comer tudo e vai achar ótimo, maravilhoso, extraordinário, 100%. E aí a dialética da feijoada. Há quem diga, a nós brasileiros,
não agrada o pão, queijo. Para nós, o que interessa é o degradê. Ou seja, aquela indiferenciação no espectro das coisas. Quanto mais indiferenciado, quanto mais ambíguo, indefinido, melhor para nós. Muito melhor. Antônio Canto falou de uma dialética da malandragem. É um texto famoso dele, a dialética, que seria a dialética do Brasil. Essa dialética dessa zona de ambiguidade onde o legal e o ilegal se confundem de tal maneira que a gente pode passar de um para o outro sem um menor problema, o menor grupo e assim por diante. Achar mais natural do mundo cometer uma infraçãozinha ali e vir aqui falar da questão dos direitos, da Constituição, da cidadania e achar que está tudo bem, está tudo certo. Não há nenhuma incongruência, não há nenhuma contradição mortal entre uma coisa e outra. Essa é a dialética da malandragem, que tem tudo a ver realmente com essa questão da ambiguidade, desse degradê, dessa dialética da feijoada que os antropólogos tanto falam, digamos assim, né? De toda maneira, sendo ou não sendo isso uma ciência do povo brasileiro, nós deveríamos tirar partido para a formulação de uma política multicultural, bem-sucedida, na escola ou fora da escola, na sociedade como um todo. Porque ela realmente pode dar certo, ela tem realmente tudo para dar certo, efetivamente. Não é? Aí é um caso em que a diferença enriquece, a diferença não empobrece, não marginaliza, ela realmente enriquece. Ligado a essa questão das políticas multiculturais, que hoje se apresentam como políticas de ação afirmativa, ou políticas de cotas, né? Embora isso seja muito discutível, muito controvertido, e há inclusive estudiosos que condenam realmente essas políticas de cotas como uma versão muito liberal, muito moderada, digamos assim, de uma política de reconhecimento mais radical. Há hoje pensadores que acham que nem deveria ser adotada essa política, que é uma política muito moderada e que existe mais para manter, digamos assim, as dualidades do que para combatê-la, né? Combatê-las, digamos assim. Mas são visões mais radicais. O que eu queria dizer é que, ligado a essa questão do multiculturalismo, nós temos a questão do mundo da linguagem. Esse é um outro ponto que eu gostaria de introduzir nessa discussão, que é essa, não sei se contraposição ou justaposição entre o mundo do trabalho e o mundo da cultura. Entendendo o mundo da cultura como o mundo da linguagem, o mundo da comunicação. Já há algum tempo, os filósofos, os pensadores vêm falando dessa mudança paradigmática na sociedade e, por consequência, também no plano da educação, no plano da escola e no plano das políticas sociais de uma maneira geral. Não é? Entendem eles que o modelo clássico das políticas centradas no mundo do trabalho, por mais importantes que tenham sido, e foram, e ainda continuam sendo, que são responsáveis pela reprodução material da sociedade, elas são muito exclusivistas. Ou seja, elas mutilam, elas reduzem, digamos assim, as outras dimensões da personalidade humana. As políticas públicas, tanto de educação como as políticas sociais, voltadas para o mundo do trabalho, privilegiam uma dimensão dessa personalidade, que é a dimensão instrumental, a dimensão manipulatória do mundo, das coisas, mais preocupada com o êxito, com a eficácia, com o resultado, do que propriamente com qualquer outra coisa. Então, o que é que dizem esses pensadores? É importante acrescentar a esse viés